o nosso convidado de hoje, ninguém mais, ninguém menos, como ex-juiz, ex-ministro, professor na atualidade, Sérgio Moro. Sérgio, se me permita chamar. Claro. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceito o convite e o que está achando aqui de Paranaguá e tudo mais? Léo, muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui no Rede de Notícias. Para mim é um grande prazer. Eu estou circulando o Paraná. Agora, eu nunca fui da política. Agora eu entrei no mundo da política. Eu, como juiz, evidentemente não fazia política. Como ministro da Justiça, eu via como um cargo mais técnico do que propriamente político, não fazia político partidária. Agora eu estou me apresentando como um pré-candidato em 2022 e, evidentemente, você tem que fazer o que é melhor. A melhor parte da política, sabe qual que é? É ouvir as pessoas. O contato. Então, conhecer lugares e ouvir as pessoas. Então, eu tenho circulado o Paraná, vim agora para o litoral, especificamente aqui para Paranaguá, para ouvir as demandas das pessoas, o que elas veem, quais são as dificuldades, quais são as peculiaridades regionais, o que elas esperam de Brasília, o que elas esperam do governo do Estado, tudo isso para influenciar na minha decisão a respeito do meu futuro político. Perfeito. Sérgio Moro, a política não é só um mar de rosas, nós sabemos, você melhor que muita gente sabe isso. Né? Isso eu já estou escolado, viu? Mas analisando aqui do nosso contexto regional, nosso estado do Paraná, nas últimas 2 décadas, como você enxerga o cenário político, seja ele executivo como legislativo, na tua avaliação, como o Paraná vem procedendo com relação? Olha, falando em termos do estado do Paraná, eu acho que o Paraná é um estado que tem um potencial gigantesco, que se desenvolve melhor até do que outros estados na economia. Agricultura? Na agricultura, o agronegócio, né? A agropecuária do Paraná merece destaque. O Paraná é um dos celeiros do país, um dos celeiros do mundo, porque o Brasil é um celeiro do mundo. Mas esse desenvolvimento, na minha opinião, tanto político como econômico, fica muito aquém do nosso potencial. Acho que nós poderíamos estar muito melhor situação, poderíamos estar voando. Podemos mais. Podemos muito mais. O Paraná não pode se contentar em ser um celeiro de produção agrícola. Ele não é só isso, evidentemente, mas ele se destaca principalmente por isso. Não há nenhum demérito. Claro. Mas nós temos que buscar uma outra condição de ser um celeiro de inovação, de tecnologia, porque isso é mais emprego e mais renda para a nossa população. O Paraná se destacou na política nos últimos anos, e aqui não entenda mal, não me interprete mal, mas principalmente por causa da Operação Lava Jato. Foi o epicentro. A Operação Lava Jato foi a maior operação de investigação da corrupção da história do Brasil, gerou uma onda anticorrupção no mundo inteiro, né? Afetou a América Latina, países como Peru, Colômbia, Equador, países da África, mesmo países lá onde esse dinheiro era lavado, como Suíça, como os Estados Unidos, teve um impacto enorme. Uma operação internacional, né? Exatamente. Não é exatamente política, mas foi um momento em que o Paraná se destacou na página da história. Porque essa operação só foi possível com o apoio da população, com o apoio da opinião pública. E a posição aqui da opinião pública do Paraná e da população do Paraná foi fundamental. Então veja que interessante, a gente conseguiu escrever uma página na história mundial a partir do Paraná, mas de uma operação, um caso judiciário. Eu acho que a gente nível federal, né? A nível federal. Acho que a gente tem condições de escrever novas páginas da história. O Paraná tem condições de ser um referencial no Brasil de integridade na política, de uma economia também dinâmica e de um estado menos desigual, mas a gente está perdendo um pouco algumas oportunidades, na minha opinião. Certo.